Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. Pode entrar, Lu. Fala oi, Lu. fala oi. Fala um oi aqui, Lu. Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. E hoje temos mais um casal com a gente. Vou deixar eles se apresentarem aí. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigada. Aquilo. Prazer, meu nome é Lucas. Meu nome é Bruna. Casalzaço, amigo nosso. Fala, Também são lá Poema. da Poema. Conhecemos aí há... Quanto tempo? Parece uma eternidade, mas não faz tanto tempo. Não, faz uns tem 7 um- meses. é, 7, não 8 tem meses, né? Mas a gente criou um vínculo bem legal, uma amizade boa, né? Nossas mesas vai até 3, 4, 5 horas da manhã. Sim. Ontem fui na casa Pendurado, deles assim, pra fazer ficar a acordado. avaliação, falei, meu, não vou sentar pra comer não, se não sentar pra comer, não acaba, não tem fim, né? Verdade. Agora vamos entrar num assunto legal. Eu queria saber de vocês, quando que foi essa pegada de conversão? Já nasceram em berço cristão? Tiveram alguma experiência muito doida para depois converter? Como é que foi isso daí? Cara, vou começar falando da minha vida, né, Marquinhos? Eu nasci desde do início da minha... Eu lembrando, eu como criança, os princípios cristãos sempre tiveram em casa, né? Lembro da minha mãe em oração, meu pai tendo tempo com Deus. Eu lembro que eu tinha os hominhos, os heróis, né? O Hulk. Eu lembro que eu levava no altar lá da igreja que a gente ia, da igreja católica do Alto São Pedro. Eu lembro que eu colocava eles com a mãozinha pra cima, né? Da hora. E a turma perguntava, o que tá fazendo? Tá adorando a Deus. Aquilo lá era a alegria da minha mãe. O que os heróis estão fazendo? Adorando a Deus. E hoje, e até os meus... Acho que os meus 10 anos, 11 anos, fui ali, né, acompanhando. Você tem essa lembrança? Tem essa lembrança, teve a transição dos meus pais para a igreja evangélica, né? Aconteceu vários processos. Até a conversão do seu pai é top também, né, A cara? conversão dele é sensacional. Foi através de um erro médico da minha irmã, né? Minha terceira irmã. Minha segunda irmã é o Leandro, a Lina, depois vem eu. E através desse erro médico eles começaram a buscar um milagre, a cura para a vida dela. E acabaram encontrando o mais precioso de tudo, né? Sim. Jesus, que a gente só está aqui hoje, nessa mesa, eu reconheço isso por causa de Jesus ter se instalado lá atrás. Sim. Então, ali... Então começou meus- no pai com a mãe mesmo, né? Começou com eles. Quando eu vejo a vida dos meus irmãos e a minha, a gente sabe que existe uma escolha. Algo é dado, né? Uma proposta é feita pra gente e você toma uma decisão. Mas ainda assim tem muito joelho no chão, tem muita oração deles por todos os filhos. Filhos escorrem os genros, nora, os netos. Só pra você ver que interessante, né? Eu tava estudando a Bíblia, tava vendo a genealogia de Jesus, né? E vendo desde o início ali, né? Então você percebe o quê? É uma ligação de família ali desde o início até chegar a Jesus, né? Sim. É desde lá de trás Deus vem trabalhando. E tem pessoas ali que foram citadas dentro da genealogia de Jesus que nem na Bíblia estão. Só Sim. estão ali porque fizeram parte dessa passagem, né? Aí eu tava até com uma dúvida muito louca nessa questão, porque eu falei, tá, Jesus, lógico, a gente quer se espelhar, ser igual a ele. A gente sabe que, não consegue. A gente é ser humano, né? A gente tenta ficar o mais próximo possível do que Jesus é. Aí eu comecei a encanar, falei, você vê que é desde lá de trás, né? E eu não tenho, que nem, por exemplo, a gente não tem um histórico, né? De cristianismo e tal, de vir nessa pegada. Aí tava falando com o meu pastor que me discipula, e levantei essa questão para ele. Ele falou, Marquinhos, você pode até não ter esse histórico para trás, mas as pessoas que fizeram parte da sua vida, uma hora vão ser citadas, e daqui para frente você pode começar essa história, né? Por vocês. Então eu achei muito legal isso daí. Muitas vezes Deus prepara as pessoas que vêm nos cuidando, né? Para a hora que te levanta na hora certa e ainda honra as pessoas que mesmo dentro do processo não procuraram ele. Então eu achei muito louco isso daí. Sim. E quando a gente pega assim, a Mirella também não teve, né, mano?
Não. esse embasamento cristão, né? Minha avó Sua avó era bem católica, né? A avó dela lia Bíblia, lia tudo, né? Sim, Mas só foi a avó, né? só a avó. Também Eu a me gente não lembro. teve, né? E a gente vem de um histórico assim que eu falo que a gente quebrou várias maldições, né, mano? Que daqui pra frente os filhos que vêm não vão carregar isso daí, né? A gente tem a certeza, né, que muitas coisas que a gente passa na vida é coisa que a gente vem carregando pela família, né? Não, é sensacional isso aí, Marquinhos. Você falou de gerações e veio algo na minha cabeça assim que a gente se analisar desde o Antigo Testamento. Deus fala com Abrão, ele era de uma terra de Ur de Caldeus. Deus fala, ó, sai da sua terra que eu vou te levar para um lugar e eu vou fazer você uma nação. Vai fazendo as promessas para Abrão. Sim. Abraão se torna Abraão. E aí você vê nas citações da Bíblia sempre ele falando Deus de Abraão, Isaac, É o primeiro Jacó. citado. Então você vê, é o primeiro citado e vai escorrendo Sim. até Jacó, que se torna Israel. E cara, é muito sensacional que não é uma. Você não vai fazer isso matematicamente, você não vai se organizar para isso. Sim. Isso vai acontecendo, escorrer naturalmente. Hoje o prazer que eu tinha um sonho lá atrás, antes mesmo de conhecer daí o Evangelho, ter o meu primeiro relacionamento com Jesus, eu sempre pensei se um dia eu ia ter uma família, se os meus filhos teriam o coração conectado com o meu pai. Hoje a coisa mais gostosa que eu tenho de ver é o meu pai junto com os meus filhos, essa conexão de gerações e tudo, porque Jesus Tá no meio. fez antes de Cristo e depois de Cristo. É. Tem uma vida depois de Jesus e ela começa a ter essa conexão de geração, né? E é muito louco, né, cara? Se for parar demais, pra pensar cara. nisso daí. É Você só começa gratidão. a analisar, né? Você começa a analisar depois. Óbvio, né, que hoje a gente consegue sentar, tá conversando, enxergando isso, mas o processo, Não, você não. Tá passando, você não nem enxerga percebe. tudo isso daí e é muito duro, né? É que nem eu tava vendo o Leandro falando sobre o processo da lagarta, né? Eu não sei, acho que o Miriel tava na live, eu tinha até visto, ele falou sobre a crisálide. Tipo, o processo da lagarta, ela vai se tornar uma borboleta, mas ela precisa de passar todo aquele processo de entrar no casulo e passar um tempo de inverno ali até sair as asinhas dela e se tornar aquela borboleta. Então a gente tem que encarar esses processos e que até está hoje aqui na mesa com vocês, Sim, Marquinhos. sim. Eu de verdade eu tava falando com a Bruna, não, são tantas oportunidades que vai batendo na nossa porta e muitas vezes você arruma 1000 desculpas para não participar dessa oportunidade. Sim. E ao invés disso a gente vai encarando, vai encaixando, você vai vendo que esses processos vão tendo um resultado e você vai tendo mais muito legal próximo de isso onde daí. Jesus queria que você tivesse. Eu falo, né? o que eu sempre falo pro pessoal, né? O canal nosso, a ideia inicial era fazer um canal fitness, né, mano? Era o sonho que eu tinha, de ter um canal fitness, daí pensamos em gravar nossa rotina, aí dentro dessa rotina, de repente, jogar restaurantes, apresentar restaurantes aqui do Vale pra gente fazer refeed. E, a hora que a gente entrou na igreja, Deus foi trabalhando, a gente sabia que era muito difícil custear um canal, né? Certo. A gente não tinha profissionalismo para poder a gente mesmo fazer e eu sempre fui chato em questão disso daí, queria começar um negócio bem feito, sabe? Um negócio legal, né? Pra galera assistir e falar, bem produzido e tal. E Deus foi moldando, que chegou hoje aqui onde a gente tá, com um propósito totalmente diferente. O canal, o intuito do canal, a gente sabe, é evangelização, é trazer motivação para as pessoas, né? Porque tem muita gente em casa aí com um monte de dificuldade. Sim. Até mesmo questão de obesidade, que é o que a gente trabalha, dificuldade financeira. E cada pessoa que a gente traz aqui, se você assistir todos os episódios, cada um tem uma história, passou uma situação diferente e levando isso para as pessoas. Acaba sendo motivação, né? É motivação, muitas vezes a pessoa está pensando em desistir lá, assiste, fala, se eles conseguiram, por que eu não vou seguir? Conseguiram. Quem que é esse Jesus? Quem que é esse Deus aí que eles falam? E o pessoal acha também, né, quando a gente procura isso, a gente vive vida de maravilhas, né? Pelo contrário, eu falo pro pessoal que se for comparar ao mundo, a gente vive uma vida 10 vezes mais difícil do que o mundo, porque hoje a gente sabe o que fazer, né, sabe onde tem que seguir, tem umas provações mais fortes do que era antes. Então, se não tiver uma força muito grande Só que e diferente, não tá agora a gente já realmente, sabe que vai ganhar, né? Sim. tem um final já feliz, tá né? Realmente é que nem um filme. Pode Né? ser Tem filme que você difícil, assiste, mas você a sabe gente que vai ter um vai final feliz, né? Dificilmente um filme acaba com um final muito... o principal morrendo. Não tem, então tem um final feliz, né? Sim. Então, aí começa o meu processo ali pré-adolescência, né? Saí pro mundão, fui conhecer
E é bem nessa Se fase, rebelou, cara? né? Você vê todo Eu mundo também. nessa fase de adolescência, né? Também É fiquei a fase muito louca da na revolta, né? adolescência. A Mirelle também foi a mesma coisa. Você não tem como culpar a sua família, não tem como você culpar a sua situação financeira, a educação que você tem. Porque tem alguma coisa que acontece nessa época de puberdade, os hormônios vindo, a louco, flor né? da pele. A gente não escuta ninguém, né? Não escuta ninguém, adianta. você acha que você sabe tudo, você é dono da razão, o seu pai não sabe nada, as pessoas que estão ali te mentoreando não sabem nada, você sabe tudo. A única pessoa aqui que você acha que te apoia é o cara que tá fazendo a mesma coisa que Cara, você. é o cara no mesmo barco. Os dois remando pirambeira, E velho. a única opinião que vale é Esgrila, todo mundo cara. falando o contrário, você vai em 2, 3 que tá andando com você. Sim. Eu também dei trabalho, velho. E no Mirelle, eu lembro que os meus 13 anos, finalzinho dos 13 anos, eu falava para um amigo meu, né? Falei, nossa, já tinha experiência com maconha, mas não foi tudo isso, não foi tudo aquilo. E na verdade eu tava semeando no coração dele, que tipo assim, pra ele me chamar pra um convite, né? Porque eu sabia que ele era maconheiro velho. Tá querendo experimentar Não, alguma coisa nova. Aí ele olhou pra mim com todo, né, espírito das trevas dentro do corpo dele, olhou e falou assim, você não ficou loucão de maconha? Eu falei, não. Então vamos Daí fumar ele falou, então comigo. hoje você vai fumar comigo, você vai ver. E eu lembro até hoje, o ritual, né, Marquinhos? Tem todo um ritual, aquilo ali é um ritual, você tá fazendo um pacto com a vida que você vai andar. E no ritual ele falou, ó, você vai fazer desse jeito, Marquinhos. Ensinando, né? Eu fiz daquele jeito. Na hora que eu soltei, tudo mudou, Marquinhos. Eu olhei o céu de uma cor diferente, a grama de uma cor diferente. Eu olhei pra cara dele, ele já olhou pra mim assim e falou assim, você tá voando, né? Caramba, hoje o negócio pegou. Marquinhos, essa é a Ali impressão. pra frente já era. Pra quem escuta, fala, nossa, que legal, né? Mas é essa a impressão, a primeira. Talvez é o único segundo de prazer para um resto de vida no fracasso, né? E a partir daí, no meu aniversário de 15 anos, foi a primeira vez que eu fui, um dia antes do meu aniversário de 15 anos, tive contato com cocaína. Achei uma coisa que não me interessou tanto. A maconha dava uma leve alucinada, mas a cocaína me deixou um pouco mais estressado, nervoso, não achei tão legal. Mas aí no dia do meu aniversário de 15 anos eu tive um contato com crack. Com 15 E aí, anos já? 15 anos, Caraca. no dia do meu aniversário. E cara, os processos. Eu lembro que eu deixei o meu boné, eu tinha ganhado um boné da New, na época, uma marca de skate, né? Sim. Deixei o boné eu cheguei no traficante, eu queria pegar uma maconha. Ele falou, cara, não tem, só tem rocha. Eu falei, cara, será? Só que eu tava bêbado, tava nos barzinhos da cidade, O né? demônio agindo já. Agindo. Não tinha, Daí- o cara não tinha maconha. Não tinha. Aí como que Aí- o cara pega e oferece... Não, ele falou, Você é O louco. cara é vendedor, né, velho? Tipo, Nossa, é o que eu comerciante, tenho, né? que é. Tem, quer? Eu falei, então vai, né? Aí fui, e eu lembro que eu entrei com um outro conhecido, outro amigo, que nem você falou, que tá na mesma opinião que a sua, tá vivendo uma vidona. Ele já topou. E topou, e eu lembro que eu entrei bêbado na linha do trem ali, né? Perto da 4 de março. E eu tava entrando todo descontraidão, achando que eu ia na mesma levada da maconha. Na hora que eu dei o primeiro trago, Marquinhos, eu dei esse primeiro trago, aquela injeção de dopamina, endorfina, serotonina, todos os prazeres, uma injeção, buf. Eu lembro que eu passei pro cara, já querendo de Querendo volta. pegar de volta. Aí ele deu um trago e eu já aqui, a minha voz mudou, minha musculatura mudou e aquela sensação é que eu era o He-Man mesmo, cara. Então o que dizem do primeiro trago já era Não, mesmo. já verdade. era. Já a era. primeira pegada, né? Cara, se você colocar numa escala sexo, chocolate, cara, prazer familiar, conquista financeira, você coloca tudo dentro de um artefatinho assim, dá um trago, é o crack, é o tanto de injeção de prazer que ele vai dar em você. Caramba. E a hora que acaba essa injeção, o seu quer corpo mais? tá todo desequilibrado, né? Ele só tá querendo E sentir aquilo de o novo. pessoal fala que já foi viciado, que o crack ele dá um pico muito alto e debuia também rápido. Ah, cai, né? Então você tem aquela vontade de estar ali toda hora usando. Marquinhos, você tem vontade de estar ali toda hora usando e nada. Relação Satisfaz sexual não vai satisfazer, dinheiro não vai satisfazer, o amor familiar não vai Você satisfazer. perde o prazer de tudo. Você perde, por isso que você vê o cara virando bicho. O cara fica andando com a camisa do Salvador Courier, que era o vereador da cidade que se dava antigamente. Você vê vários Sim, caras. sim. Eu saía. Eu era... Cara, a minha família sempre foi esforçada de fazer o melhor pelos filhos, né? Então, tipo, eu tinha a bermuda de marca da época, o tênis de marca, eu saía bonitinho, cheiroso. Minha mãe falou, filho, você é o cheiroso, o que Voltou aconteceu? tudo arrebentado. Voltava com a camisa do Salvador, já aconteceu. Oi, Cris. Tarde. Hoje nós vamos servir uma isca de picanha à moda do chefe.
Nossa, Pai show de do bola. céu. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. Marquinhos, saía, tipo, todo arrumado, cara. E na hora da fissura da droga, você falava, Dá vai, o que só tinha vou, no só vou corpo. fumar um, é o que tinha. O cara da boca tinha estoque da camisa do Salvador. Não, ele Puta, mas eu vou tinha. deixar minha camisa e vou embora. Ele Não, só aqui tinha. a camisa do Salvador. Tá na mão. E Marquinhos, você vê, eu cheguei nesse ponto, eu cheguei no ponto de fazer alguns pequenos, tipo assim, Leandro, meu irmão, que vai estar vendo isso aqui ele já cobrou direto, fala, mano, você me deve muito. Eu achava alguma coisa bonita do Leandro, eu jogava Pegava. em cima, não, eu jogava em cima do guarda-roupa. Se ele Pra ver se desse ele esque- falta, pra ver se ele se ele tinha desse esquecido. falta em 2 semanas, eu falei, nossa, velho, na hora da Esse aí já fissura, era. Isso não é me isso aí. contou. Não, é Jogava em coisa. cima do guarda-roupa. Não, Marquinhos. Ó, o Leandro já pode cobrar ele de novo. Não, ele vai cobrar Leandro de vai novo. olhar em cima do guarda-roupa. Velho. Ainda bem que ele tá lançando disso. Velho, meu Deus do céu. Cara, não, eu tenho que agradecer o patrocínio hoje dos meus irmãos, cara. O tênis é do Leonardo, a camisa do Leandro, eu amo vocês, cara. Velho, e nessa, Marquinhos, minha mãe falava, filho, e era toda aquela, né, puxão de orelha, eu chegava lá decepcionado comigo mesmo. Olhava e falava, meu, olha a situação que eu tô, 3, 4 horas da manhã, quantas vezes chegava minha mãe de joelho orando, e a minha vida foi indo desse jeito. E você Ficou chegava muito a passar tempo? mais um dia fora de casa? Marquinhos, eu não tenho tanto o que falar dessa vida das trevas que eu vivia. Me afundei, você pode pensar para mais ou para menos. Ficava, todo o valor meu foi entregue. A única coisa que eu não cheguei foi, tipo, entregar meu corpo por causa de droga. Porque ainda tinha acesso, mas o que acontece com todos os caras falam, Mas eu se não fosse vou até esse preciso, ponto, você até eu não vou faria. até esse lugar. Vai chegar uma hora que o cara vai estar Vai tão no fundo, fazendo. ele vai receber a oferta, ele vai. Então é triste falar isso, às vezes tem até aquele orgulho, né? Eu tinha meu orgulho hétero na época, né? Ah, que isso, eu sou Mas na hora mas da eu sou droga, homem. você nem... Só que, cara, quantos caras que era do nosso rolê que depois você ficava sabendo que o cara tinha acontecido isso? Acabou o dinheiro, falou, ah, cara, vou tentar arrumar. E Marquinhos, você perguntando, cara, o meu último contato com as drogas, até pra virar um pouco essa chave, eu tava com os meus, em torno de 20 anos ali, Cara, de 5 anos no crack? 5 anos. 5 anos estourando. Passei por uma casa de recuperação, dos 16 aos 17, fiquei 4 meses internado. Saí de lá, fiquei uns 5 meses bem, depois voltei. E. Louca. Louca. É, Ele tá lá fora filmando, ele fez um vídeo lá fora. top. Você vai trabalhar com os meninos aí daqui a pouco, ó. Marquinhos come. Bom. Olha aí, caramba, viu? Marquinhos. Senta lá, agora filho. senta lá com a irmã. Aí, Marquinhos, nessa que eu voltei pro. Eu saí numa quinta-feira, ali em torno dos meus 20 anos, decepcionado, quebrado. Pra assistir um jogo, tomar uma cerveja no bar ali na 4 de Março, no Alemão, lembra essa época que Sim, pegava sim, todos os voltava barzinhos ali? ali. Você fazia a via, né? Bar do Alemão, Pit Stop, Pereba, o Fazia Zebra. o tour, né? Você ficava o tourzinho ali. Aí às vezes você atravessava até a estrutura, tudo na caminhada. Era um bicho, era uma bombeirinha na mão, Saía andando e vai. droga e vai. E aí eu saí numa quinta-feira, Marquinhos, no meio do rolê, passou sexta, passou sábado, passou domingo. Você falou, Lucão, o que você estava fazendo, Marquinhos? Não sei. Mas, Entendi, Lucão, mas onde você desde dormiu? quinta. Tá Desde louco, quinta-feira. você nem percebe. Você não percebe. Você Eu vai passava. vendo só, você saía de barba feita, você voltava. Eu também pra- saí final de semana também. Barbudo, com a cara Estourava afundada. e voltava segunda-feira também. Aí segunda-feira, qual que era o meu álibi? Eu sabia que meu pai ia falar, cara, você tá Arregaçar, desde né? quinta-feira sumido, cara. Mas pra ele não dar uma busca por mim, né? O meu filho morreu, eu ligava no meio do rolê assim, falava, pai, eu tô aqui num sítio, tá? Não, onde você tá? Não, tchau. Só pra dizer que Só tava pra vivo. dizer que tava vivo, pra ele não mandar alguém procurar eu, né? Então ficava E nesse... você vê, nessa época você não tinha nem preocupação do que eles estavam passando. Eles Não, queriam só avisar pra ninguém ir atrás de você. né? Marquinhos, é totalmente um negócio. Você só pensa em você, você só vive a sua vida, é só em busca do seu prazer, né, Marquinhos? Olha que louco. E aí, cara, nessa que eu voltei pra casa na segunda-feira, eu voltei pra tomar um banho, porque eu tava matriculado no Estadão. Eu voltei pra tomar um banho, tomar um café e já saí, porque eu ia passar o tempo na escola, meu pai chegasse e falar, pai, ele tava na escola. Tipo, calma, já Você tinha tudo começou uma migué, rotina, pá. né? Nessa eu entrei em casa, tomei um café, tomei um banho, fui fumar um cigarrinho quietinho no quintal. Minha mãe chegou em mim e falou, pai, esse cigarro, seu pai tá te chamando lá em cima. Ixi, falou, pegou.
Putz, vou lá, cara. Mas Marquinhos, eu tava tão decepcionado, tão deboiado. Você já tava mal. Entregue, Nessa não, fase. Marquinhos, tava tipo falando o que eu tô fazendo na minha vida, cara. Eu quero encerrar. Eu só tinha medo de me matar, porque eu sabia qual que era o destino. Eu acreditava em inferno e céu. Sim. Então eu falava, cara, de algum jeito tem que acabar. Subi, meu pai tava de um lado da mesa, olhou pra mim e falou assim. Meu pai, ele tem um jeitão meio serião. Ele é descontraído, ele brinca, ele é um comerciante, mas na hora de resolver o problema, todos os filhos abaixam a bola pra ele. É paizão, sabe aquele cara que resolve o problema? O cara que chega pra falar, você fica até mal de ouvir o que ele tá falando. Falou assim, você tá usando droga de novo? Só que o Marquinhos, eu falei, cara, não dá mais. Falei, pai, tô fumando crack, tô envolvido com cocaína, tô envolvido com maconha, a minha vida tá uma desgraça, eu não tenho sonho, eu não tenho vontade de trabalhar, eu não tenho perspectiva de vida, pai. A minha vida é acordar pensando em parar com as drogas e acordo pensando em usar a droga. Já tentei na casa de recuperação, já tentei lá na igreja com o senhor evangélico, não deu. Meu pai falou assim, você sabe o que está faltando para você? Eu falei, pai, se eu soubesse o que está faltando para mim, eu fazia agora. Eu saio aqui cheiroso de casa, eu saio pensando em fazer um rolê, quando eu vejo eu tô lá preso, louco para fumar pedra. Pai, o senhor não sabe o que é isso, é fácil falar. E ele falou assim, você sabe o que está faltando para você? Está faltando Jesus para você. Eu falei, você fala desse Jesus para mim, você é pastor, você tá com o braço ferrado com ler, o meu irmão tá com problema no casamento, tá dormindo aí dentro do meu quarto, é outro servo de Jesus, você é servo de Jesus, eu tô lá fumando pedra na biqueira. Mas se pegou bem essa época? Bem, todo esse processo, e o diabo já tava com tudo aqui, ó. Mas que não era coisa que eu ficava remoendo, mas na hora que ele falou que tava faltando Jesus para mim, Você usou o espírito veio. Aí eu falei assim, você vem falar pra mim que tá faltando Jesus pra mim, pai? Olha o jeito que tá nossa família, você é servo de Jesus, eu tô lá fumando pedra na biqueira. O que Jesus tá fazendo? Não é Jesus, pai, isso aqui é problema nosso. Isso aqui é vida nossa, a gente tem que resolver. E eu sou um cara agora noia. Eu dependo, mano. Eu escutei uma vez na casa de recuperação, um cara falou, ele lançou um dardo inflamado do diabo. Ele falou, cara, uma vez você fuma pedra, nunca mais você para. Você vai dar um tempo. Eu já tô na 10ª vez internado. A sua primeira vez, fica tranquilo. Aquilo lá caiu que nem uma... Que animação. Não, o cara... E aquilo lá ficava, Marquinhos. Martelando. Martelando. Nem adianta você se posicionar, nem adianta você se levantar. Já ia usar você pra vai uma voltar. desculpa pra você voltar de novo. Quantos anos, Marquinhos? 5 anos livre dessa vida. O diabo chegava pra mim dentro da igreja e falava assim, olha aí dentro da igreja. Vê se tem um que era adicto de crack e tá de boa. Eu falava assim, diabo, você é tão desgraçado. No meio da Santa Ceia ele já falou no meu ouvido. Eu falei assim, então deixa eu ser primeiro. Deixa eu ser primeiro, que os irmãos que passam olhar e falar, aquele ali gostava. Aquele ali era apaixonado. Você Pode usar exemplar. até esse adjetivo. Mas hoje ele tá livre. Hoje ele tá tranquilo. Marquinhos, nessa meu pai olhou de novo e falou assim, Lucas, tá faltando Jesus na sua vida. Marquinhos, era como se o olho dele acendesse fogo. Foi a primeira, essa sensação, a pupila dele preta, era como se ela tivesse com fogo. E eu comecei a sentir um medo. Ele falou, eu te repreendo, espírito maligno. Marquinhos, a possessão demoníaca aconteceu comigo ali, na cozinha de casa. Caramba, Lucas. Marquinhos, Essa daí eu não tinha contato pra nós. se eu essa falar pra também. você, se eu tentar, eu sou um cara bem emotivo, expressivo. Se eu expressar pra você, pra mim, como que é a possessão demoníaca, é um nível de ódio que você entra em transe, a ponto de você não controlar os seus atos. E eu não tava com ódio do meu pai. Eu tava com ódio dele colocar autoridade no nome de Jesus, porque como Jesus era um Senhor bom, se eu tava daquele jeito. E Marquinhos, eu caí ali. E quando eu voltei, o Leandro, que tava dormindo no quarto, Ô, Cris, já chegou? tá nós. Eita, nós. E aí, galera, tá curtindo o episódio de hoje? Aproveita e segue nossos patrocinadores. BBQ Boutique de Carnes Nobres, JF7 Consultoria em Transportes, a Ramo de Oliveira Culinária Saudável Maria Delícias Vegas, as delícias veganas que você sempre buscou. e a Alfa Sport Streetwear. E
E aí, Lucão, o Leandrão tava morando nessa época lá? Então, ele tava morando em casa, aconteceu a possessão, cair no chão e quando eu voltei, Marquinhos, eu voltei com o Leandro segurando meu rosto no chão, minha mãe chorando numa porta da cozinha e o meu pai do outro lado da mesa em estado de... Choque. Não, de oração, Oração, né? não. De imposição, de repreendendo, exorcizando. Né? É isso que eu falei, exorcizando. Emily Rose é para os fracos. Mano, aí nessa que eu voltei com um choro diferente, Marquinhos. No meio da discussão, eu falando as coisas pro meu pai, eu tava num choro de raiva, de ódio. Mas deve ter sido difícil também pra você pôr tudo pra fora, né? É, tipo, cara, que deplorável você falando do seu pai tudo isso, você olhando na cara do seu pai, né? E se humilhando, né? Abrir a humilhação. Já tava na humilhação na mão de Satanás, mas agora me humilhando Chegou no último. E aí nessa eu voltei chorando, Marquinhos, de um jeito diferente. Era um choro já com alívio, um choro de um gozo na alma, tipo, o Leandro com a mão em mim, meu pai chegando e colocando a mão em mim, aqueles toques, sabe? E é como se eu me sentisse de novo, que nem o Lucas, uma criança, um monte de gente falando assim, ó, estamos aqui para te ajudar. E aí meu pai falou assim, filhão, Jesus era o que estava faltando na sua vida. Você quer voltar para uma clínica, para uma casa de recuperação? E ali foi um momento decisivo, sabe, Marquinhos? Que já veio algo na minha cabeça. Eu falei assim, pai, eu já passei, eu fiquei 4 meses dentro de uma clínica. Eu sei o que acontece lá dentro ou não, eu quero me posicionar aqui fora. Eu quero vencer aqui fora, eu não quero depender de uma clínica. E Marquinhos, eu não lembrava o que era a Bíblia, eu não lembrava de citação bíblica. E a primeira coisa que veio no meu coração era assim, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Marquinhos veio, voltou assim, ó. Eu falei, pai, a Bíblia fala que se Jesus me libertar, eu sou livre de verdade, pai. Jesus me libertou aqui, eu quero vencer aqui fora. Aí meu pai juntou no meu braço assim, Marquinhos, falou, essa casa aqui já ajudou tanta gente, já ajudou tanta família, essa aqui é a sua casa de recuperação. Conta comigo. Marquinhos, vai fazer aproximadamente 14 anos, cara, que eu nunca mais tive uma dependência ou necessidade de maconha, cocaína, crack. E isso aqui é a ponta do iceberg, cara. A droga é só a pontinha do iceberg. Para baixo tem uma vida de segurança, de mentira, uma vida sem propósito, uma vida sem responsabilidade, uma vida de inveja, que a gente não consegue enxergar na vida de um cara que tá nessa... né? Você até aos 20 anos de idade não tinha nem profissão, não. Marquinhos, Nada, né? nem escola. Eu tava, acho que... Eu tinha iniciado o primeiro ano do EJA no Estadão, porque eu falei, vou tentar voltar a fazer alguma coisa, mas perspectiva, viver o que eu tô vivendo hoje, tem dia que do nada eu começo a olhar a gente tá andando de carro com as crianças, eu vejo as crianças conversando com a Bruna, eu falo, Senhor, esse sonho é muito além do que eu tinha, o Senhor colocou um sonho. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. A realidade acontece desde antes e até agora. Ele vai fazendo os mesmos processos na vida do homem de transformação, de recuperação. Eu olho e falo, Senhor, é muito além do que eu imaginava. Então, Marquinhos, um dia eu estava conversando com o Leandro mesmo, falei, Lê, se Jesus parasse de fazer qualquer coisa na nossa vida física hoje, da nossa família, a gente já tinha que ser grato eternamente pela chance dele ter dado. Marquinhos, eu não sabia que eu ia dar honra pro meu pai. Eu não sabia que eu ia ver da boca dele. Eu imaginava, cara, só fracasso. Hoje meu pai já chegou várias vezes e falou, filho, você me dá muito orgulho. Nossa, Marquinhos, eu falei, Senhor, recebe que a glória é sua. E é de verdade, não é fazer de, tadinho, humilde demais. Não, é Jesus, cara. E hoje você tem testemunho de muita gente chegar e falar pra você que é a famosa inveja boa, né? Que inveja a família que você tem, né? Os seus filhos, a criação que eles têm. Marquinhos. Inveja boa não existe, né? Inveja é inveja. É uma inveja boa pra quem tá É que recebendo. a pessoa né? queria ter também, né? Inspiração, melhor. Inspiração, Inveja boa. Não, Marquinhos, e eu olho toda vez, meu relacionamento com a Bruna, se você tiver uma aliança primeiro com Jesus, as demais coisas são acrescentadas. A sua aliança no casamento, ela prevalece, os trancos e barrancos, vai fazer esse ano, faz 10 anos que a gente tá casado, a gente namorou 2 anos, são 12 anos que a gente tá junto.
as crianças, Maria tá com 6 anos, Luquinha tá com 4. Cara, eu não fiz terapia, não sou contra terapia, não sou contra psicologia, não sou contra casa de recuperação, mas chegou uma hora que Jesus fez uma proposta e falou, cara, agora é a hora. A hora. E, cara, como eu não tinha mais pra onde correr, não foi nem que eu tava no meu momento, não tinha, cara. Cheguei no fundo, eu falei, é agora. E, Tava cara, na beira do precipício. Ou eu pulo ou eu saio da frente dele. E de verdade pulei e ele me pegou no colo. E Marquinho, hoje eu já tô no lucro. Não é ser simplista não, mas eu tô no lucro de tudo que tô vivendo. De ter os amigos que Jesus me colocou, a profissão que ele me deu, estar próximo de família, cara. Sim. Eu também sinto muito isso. Muito Meu isso. Deus, menino. Quando eu penso, nossa, olha o jeito que tá minha vida, como era. Não, O não maridão tem que outra Jesus explicação. me pôs, né? Não tem outra explicação, velho. Também, Uma mas também. coisa, Ah, isso aí velho. Elas têm que orar muito. Quando a gente tá num lugar assim, eu direto, eu falo pra ele. ele, quando a gente tá na casa de alguns amigos, algum amigo, assim, nossa, amor, que louco, quem que ia me imaginar que eu ia ter uma vida assim hoje em dia? Com gato, né? Vocês dois se conheceram na Poema mesmo? A gente se conheceu na Poema em 2000. A gente já se conhecia de vista, né? É. Eu fui pra Poema, eu acho que foi em 2009, 2010, não lembro exatamente. Mas eu tava na época da faculdade, então eu tava naquela loucura, né? Bebia muito, era balada, era bagunça. Adolescente. E aí, aí eu fui pra Poema pra conhecer. E aí eu acabei ficando por lá, né? E aí o Lucas eu já conheci ele de vista, né? Irmão do Leandro, mas ele lá, não tinha nenhuma ligação. Mas a gente começou a se falar em 2011, né? Ele tem um menino preso lá. Ele tá preso na cadeira, ele não conseguiu sair. Ele tá assim pra mim, mãe, tô preso aqui. Ai, Pronto, caraca, Luca. Mas aí a gente começou a namorar em 2011, em meio a muitas lutas, várias coisas vindo contra, mas a gente começou a namorar. Seguramos ali um na mão do outro, né, amor? E aí em 2012 a gente ficou noivo, né? Meu pai. 2013 a gente casou. E o que mais? Me ajuda, Lucas. Nosso relacionamento foi 2 anos de processo intenso. E processo que no momento... Às vezes quando a gente tá no meio do processo a gente não consegue identificar, né? Você só vê tribulação, você só vê coisas negativas. Mas nesse momento a gente tinha uma certeza que era um processo para algo que iria vir. E a gente decidiu dar a mão e falar assim, ó, vamos passar... É à toa que é a família que vocês têm hoje. Marquinhos, só que você passar pelo processo, tem como você passar ou não tem? Murmurando, reclamando, falando e você vendo só a graça de Deus cobrindo você. E tem um jeito de você ficar quieto, um jeito de você segurar a bronca mesmo, ser responsável, guardar e continuar vendo onde é que seu coração está alinhado. Sim. Então foram 2 anos de processo pra gente entrar num relacionamento. E eu acho que no primeiro ano de casamento com a Bruna, em um momento de atrito ali, né? Que casal, essa adaptação, né? Porque, na verdade, 1 ano é lua de mel pura, né? Você tá ali. Mas casal que não feliz. tem atrito também não é casal. Não Eu falo existe. pra Mirelle, quando eu estiver brigando, porque a gente se ama, a hora que parar de brigar, começa a Porque não olhar tá pro nem aí lado mais, né? que tem problema. Marquinhos, conto de fada é só na Disney, velho. Só. Aquilo ali acho que é uma desconstrução da realidade da vida do casal. É isso aí. Porque é de vitória em vitória, de glória em glória. Eu tenho bons exemplos em casa, meus pais, né? São 45 anos de casado, 44 anos de casado que eles fazem esse ano. E eu vejo os processos dele. Eu tenho total temor pelas pessoas que eles são em Deus, mas eu vejo os processos, as dificuldades do dia a dia. Isso aí não desmoraliza eles pra mim. Isso aí, na verdade, faz eu ter uma Engrandece, segurança. né? Engrandece. Eu falo, cara, Faz tudo aconteceu certo, né? ali e acontece aqui. Então, a partir de 1 ano e meio ali, algumas crises nossas, a gente entendeu que todo o processo que a gente passou era exatamente pra gente continuar. Eu, quando eu conheci a Bruna, não tinha responsabilidade com o trabalho ainda, não tinha responsabilidade com... Conheceu ela, você já tinha largado as drogas. Já tinha largado as drogas, eu já tava 2 anos na igreja, tava 2 anos já. Então, tipo assim, eu tava totalmente focado na igreja, das coisas da igreja, mas não tinha minha vida pessoal física, né? Meu CPF físico ali, trabalho, tudo era na dependência ainda, né? Era aquele novo convertido que a minha mãe, a alegria dela, tinha um filho nas drogas, agora ela viu um filho gastando dinheiro com droga.
Agora ela Um tá filho vendo o enfiado filho dentro da enfiado dentro da igreja. igreja, é tudo que a mãe quer, né? Então minha mãe, ai, meu filho, meu filho, meu filho. E aí, quando eu, nesses 2 anos e meio, eu conheci a Bruna, eu saí um pouco desse cenário num processo da igreja, de estar trabalhando ali, e Deus começou a estabelecer coisas que eu não tinha ainda. Responsabilidade, aí foi trabalhar o iceberg para baixo, livrou das Fase de drogas. ajuste, né? Não, peraí, agora eu vou ensinar você a ser homem. Ensinar o homem não é um homem segundo o padrão do mundo, é um homem que Deus fez, caráter, segurar, se humilhar, entender que a gente não é um ser com um corpo glorioso agora, a gente tem as nossas limitações do dia a dia de desenvolvimento. E graças a Deus, sou muito grato a Deus, tem muito a ser transformado, de glória em glória, construído. Aquele que começou a boa obra em nossa vida é fiel para aperfeiçoar, a gente está vendo esse aperfeiçoamento, mas esse processo todo, a gente viu vários momentos que Deus mostrou a nossa aliança primeiro nele, e essa aliança, né, é tipo um triângulo, é um triângulo, né, cara? Quanto mais, parece que o casal tá aqui, a mulher tá aqui, o homem tá aqui e Deus tá aqui. É isso aí. Quanto mais ele vai se aproximando de Deus, mais os dois têm um do outro. Melhora o relacionamento. Melhora o relacionamento em tudo, não é papo de... E assim, o Lucas falou sobre Jesus restaurar os nossos sonhos, né? Ele, por um lado, ele tinha o pai dele, a mãe dele ali, ele tinha, né, era um casamento onde ele conseguia se espelhar. E eu sempre falei pro meu pai assim, você sempre foi um pai maravilhoso, mas como marido, você não é um exemplo. Então, porque meu pai, ele sempre, tipo, fez muita coisa errada, então eu via muito isso no casamento dele com a minha mãe. E então eu acabei, tipo, não tendo mais sonho, assim, eu não querendo sonhava casar. Não queria nem casar. não queria Eu também casar. não. Tava na bagunça, eu quero ficar, vamos deixando levar. Curtindo. Até que... Achou os princesos. Mirelle também não queria casar, não queria ter filho. Pergunta pra ela hoje. Pior que eu não queria mesmo. Então, mas Hoje até aí, dona de casa, velho. mas é o que eu falo, Agora a né? briga é essa, quero a casa nova. Vamos mudar. Quero uma casa nova pra cuidar melhor. Mole. Mas aí é o que eu falo quando a gente tem esse encontro, né, com Jesus, ele restaura sonhos que você falava, não, eu não quero isso. Na verdade, eu nem ficava falando, ai, não quero casar. Mas era um negócio que eu tinha comigo. Não tinha Nossa, sonho, casamento, nossa, melhor nem me apaixonar. Vai que a pessoa me machuque. Sim. Porque eu via tipo, minha mãe sofrendo com tantas coisas ali. E aí eu já tinha esse bloqueio, né? E aí Jesus foi restaurando todos os nossos sonhos. Aí eu conheci o Lucas. E até no começo, daí quando eu conheci ele, Jesus ainda trabalhou mais em mim ainda de ser mais parceira, né? Dele e tal. E aí foi isso. Aí Jesus restaurou. A gente tem nossa família, que eu amo. E os nossos filhos. Né, amor? Fazer declaração Esse- também agora. Tem esse princeso aqui, gente, que ele é humilde, modesto, ó. Né, amor? Você tá emocionado? Não, E a gente que tá dentro, a gente chega até a pensar, né? Como é que alguém consegue viver fora disso tudo, né? Aham. Que é muito... verdade, né? Eu falo por mim, quando eu conheci a Mirelle, eu já tinha vindo de 4 relacionamentos explodidos, né? Isso aí, igual de Então eu casar. falei, meu... Mas eu tinha uma noção do que, Lucão? Que eu sabia que os meus relacionamentos não tinham dado certo porque eu não tinha Deus dentro do meu relacionamento. Aham. Era só mais um casamento, igual o mundo tá aí. Hoje tem gente que casa numa semana e separa na outra. Tem gente que já Né? casa pensando, se não der certo, eu Separação. separo. Infelizmente é assim mesmo. Infelizmente. Então eu tinha essa noção que eu tinha que procurar a igreja para me ter um casamento sustentável ali com o futuro, né? Então desde quando eu comecei a namorar com ela, que ela foi morar comigo, a gente, né, amor, eu sempre falei, né, a gente precisa ir para a igreja, precisa ir para a igreja. E demorou 1 ano e pouco, né, pra gente ir para a igreja. A gente tá 3 anos juntos, fez agora em janeiro, e a gente foi para Poema, eu creio que deve estar fazendo 1 ano e 7 meses mais ou menos. Você vê, 1 ano e meio a gente ficou sem igreja, né, até achar, né? E hoje eu sei que a gente só tá junto até hoje, mesmo porque a gente encontrou Jesus, conhece da palavra, sabe as nossas Sabe que não pode obrigações como separar agora casal. também. Sim. Só se A morrer. gente sabe a nossa obrigação como casal, né? Então tudo isso daí fortalece, né, cara? Pra você tomar atitude que muitas vezes você se arrepende depois, né? Porque muitas vezes no meio de brigas que você toma uma atitude que você não tá ali no momento esperando, né? Nem pensando. E depois como é que você faz pra voltar atrás? Sim. Tem certas coisas que não tem como voltar, né? Quem volta? Que a gente fala, né? A palavra saiu da boca, ela não volta mais, né? Sim.
você até perdoa, né? Deixa passar, mas no subconsciente ali, sempre fica ali mastigando aquilo ali. É muito doido, né? Pensar que quando a gente tem um encontro assim com Jesus, de verdade, a gente não consegue mais olhar para as coisas desse mundo da mesma forma que a gente olhava antes. Sim. Sempre você olha, nossa, ali tem um propósito, nossa, aquilo ali não é legal. Então você tá começa a sempre enxergar vendo um pouco diferente, né? e a gente começa Você a não peca amar. gostosinho, né? E outra coisa que acontece é que a gente começa a amar as coisas que Jesus ama, né? Jesus ama a família. Você sabe que, aconteceu alguma coisa ali, você não vai sair dali, você vai ter que resolver ali. Gente, muito obrigado. Lucão, foi top ouvir essa história. Eu creio que vai tocar muita gente que está precisando. A ideia do canal é essa mesmo. Levar que existe salvação no final de uma turbulência toda. Você pode estar aí pensando que sua vida acabou, tem salvação. Tem chão. Tem Se salvação. teve jeito pra gente, tem jeito pra qualquer um. Exatamente. Não, uma dica que eu dou pra vocês foi uma coisa que o Lucas falou bem no comecinho, cara. Comece a dar ouvidos a quem você acha que tá te atrapalhando, não quem tá te ajudando. Sim. Né? Pior que é. Pai, mãe, os amigos que têm boa índole, né? Que normalmente você deve ter tido um amigo ou outro que no meio dessa turbulência, Lucas, amor, tá indo pro lado errado. Tinha. Aí você perde a amizade. Que Não, esse corria cara dele. não Tinha quer medo trocar desses ideia. caras. Então, presta atenção nas pessoas que realmente estão do seu lado para te ajudar, não as que estão do seu lado para te empurrar. Você tá se afogando, né? Tem uns que vêm e empurram sua cabeça para baixo e falam, ó, termina de se afogar. Normalmente quem quer te tirar do afogamento são os chatos, que a gente acha que são os chatos, né? Então presta atenção nisso daí. Muito obrigado mais uma vez por todos. Obrigada a vocês. Vocês terem vindo, esse bate-papo. Vamos marcar um próximo demais. agora. Maravilha, De novo, Marquinhos. com a Bruninha contar a Obrigado, parte é. dela. Gente, obrigado. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Manda pros amigos, pros inimigos, pessoalmente, pra eles olharem e se converterem também. Galera, muito obrigado. Fiquem com Deus. Tamo Até a próxima junto. semana. Jesus te ama, mano. Amém. Tchau, gente. Show de bola, Jô.